pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio da Pod Campus e hoje nós temos mais um convidado extremamente especial. Vinícius vai apresentá-lo, mas antes eu quero falar o nome do nosso episódio, que é Disciplina, Propósito e Alta Performance, que fala muito bem da trajetória desse convidado. Vinícius, apresenta pra gente quem a gente vai conversar hoje. Claro. Acho que essa pessoa, inclusive, é um sinônimo de alta performance, né? Eu vou até pegar aqui minha cola, porque ninguém melhor para bater um papo com a gente sobre alta performance, sobre vida, sobre propósito, do que um pai, um mentor, um professor, um empresário, um atleta ultramaratonista, um pastor, né? Uma pessoa que decidiu transformar a própria vida em uma mensagem. Com vocês, Gabriel Magalhães, CEO da Top Fit. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Parabéns. Muito feliz de estar aqui com vocês. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? E sejam bem-vindos à minha casa, né? Nós estamos gravando esse podcast aqui dentro da Top Fit, uma das nossas unidades. Estou muito feliz de receber vocês aqui e poder participar do Pod Campus. E estou aqui para o que vocês precisarem. Vamos bater esse papo aí. Eu tenho certeza que a gente vai levar uma mensagem para todos aqueles que estão nos escutando através dessa câmera aí. Muito legal, legal. Acho que assim, vou começar com uma introdução muito básica, assim, né? Pedir para você mesmo, Gabriel, para quem está em casa e ainda não te conhece, falar um pouco, assim, de maneira bem resumida da sua história e por que, né? Consideramos ali você o sinônimo de alta performance, né? Muito bom. O que você considera isso? Então, para quem não me conhece, né, Gabriel Magalhães, eu trabalho com harmonização facial, harmonização corporal há 15 para 16 anos, estou batendo agora essa data. Amo o que eu faço, né, e sempre gostei muito da área de performance, né? Eu comecei com uma simples corrida na Lagoa da Pampulha, fui fazendo algumas provas, meia maratonas, fui para maratonas. Depois das maratonas eu comecei a fazer maratonas de montanha, fui para ultramaratonas, e aí depois eu tive o desafio de poder fazer um triatlon. Comecei pelo 70.3 até completar um Ironman Full em Florianópolis. E desde então eu sou movido pelo esporte, movido pelos desafios. Então essa é a faceta do esportista Gabriel Magalhães, né? E dentro da minha área, dentro da harmonização facial e corporal, eu fui desenvolvendo um trabalho junto a pessoas profissionais. Entrei na área de treinamentos e cursos, tem 11 anos que eu dou cursos e treinamentos. E com isso a gente foi fazendo um processo de expansão. A Top Fit, que era ali um sonho de uma empresa, depois foi criando outras e outras, nós fomos crescendo em número de unidades, e a proposta mesmo é fazer uma expansão a nível nacional aí com as clínicas da Top Fit, e com isso eu fui criando também um ecossistema Top Fit, né? A Top Fit hoje, além de clínicas de estética, locação de aparelhos na área de estética também, alimentação saudável, performance. Nós temos a Top Fit Store com todo o material esportivo, né, que a gente comercializa dentro de e-commerce, dentro das clínicas e de forma na internet também, né, de forma digital. E a gente vem crescendo com esse ecossistema, trazendo novas empresas para dentro do grupo para poder potencializar. Dentro da Top Fit nós temos o Academy também, que é uma ótima ferramenta de poder trazer conhecimento ao público e levar muita informação. A Academy hoje ele conta com alguns treinamentos presenciais, que é feitos aqui em Belo Horizonte, e nós já estamos aí com 19 produtos digitais, que a gente tem feito um trabalho de educação continuada mesmo para esses alunos. Então, todo esse ecossistema da Top Fit fez com que a gente chegasse até aqui, e eu falo que não existe aqui um sucesso, mas sim uma realização profissional. E creio que o sucesso é uma caminhada, né? Nós vamos tentando cada vez mais buscar novos meios de alcançar pessoas, de poder impactar pessoas. Então eu tenho essa trajetória do Gabriel empresarial, o Gabriel como esportista, e como pessoa física. Eu creio que com o passar do tempo eu fui tendo um entendimento do meu chamado, do meu propósito aqui na Terra. Entendo que Deus faz as coisas da forma correta e tudo há um propósito, né, para aqueles que amam realmente a Deus. E com isso eu tenho levado a minha mensagem junto à clínica, junto aos trabalhos que eu faço de forma digital, dentro dos treinamentos, dentro dos esportes, porque eu acredito que com ele as coisas ficam mais fáceis, com ele as coisas se encaixam e tem dado tudo certo, porque eu me posicionei e ele pôde me abençoar com tantas coisas que eu tenho que ser grato. Legal. Gabriel, a gente falou que pelo menos uns 10 adjetivos aqui ao mesmo tempo, 10 qualidades, 10
projetos que você assessora ao seu nome, né? Me veio uma curiosidade e até mesmo um ponto, né? O esporte está muito ligado à sua vida, o esporte está muito ligado à alta performance. Então, a tudo que você faz, você quer entregar ao máximo. Mas me explica, né, assim, até por questões de curiosidade mesmo, como que é a gestão do seu tempo? Como que você consegue ser um pai e um bom marido com esse tanto de atribuições? Ótimo. Primeiro que, para conseguir fazer todas essas coisas, existe uma disciplina. E a disciplina minha, ela veio de uma herança militar. Eu fui tenente de infantaria no Exército e ali eu conheci duas palavras que elas ecoam até hoje: hierarquia e disciplina. A hierarquia nada mais é do que a submissão bíblica. Quando a gente entende que nós somos submissos a alguém, seja a um chefe, seja a uma pessoa que está como autoridade naquele lugar, a gente consegue desenvolver as nossas ações de uma forma mais efetiva. Então, a hierarquia, a primeira palavra, que ela ecoou muito forte na minha vida. Eu tenho muita tranquilidade, mesmo no nível que eu estou dentro das minhas empresas, de chegar dentro de um projeto e ser submisso a essa pessoa. Isso, para mim, é muito, muito fácil. E a disciplina, eu tenho disciplina em todas as áreas da minha vida. Então, quando eu falo em disciplina, não é somente a disciplina de acordar e treinar. Isso é a disciplina no esporte. É acordar e fazer um devocional. Isso é a disciplina espiritual. É acordar ali e talvez tratar minha esposa de um jeito que ela mereça. Isso é uma disciplina dentro de um relacionamento. Fazer o meu filho uma criança mais feliz e completa, ter um tempo com ele, seja fazendo uma trilha ou no esporte com ele, isso é uma disciplina como pai. Então, a disciplina em todas as áreas da vida, ela pode ser feita. O que eu vejo muito é que as pessoas têm dificuldade em ter disciplina também no tempo. E disciplina no tempo é poder gerir esse tempo de uma forma mais efetiva. Eu não consigo fazer todas as coisas no dia, mas eu consigo fazer com que o dia seja específico para cada função. Eu não sou uma pessoa que tem rotina. Na verdade, eu tenho 5 a 7 rotinas. E aí eu diversifico elas ao longo da semana. E um ponto que me faz ter esse controle muito fácil é que eu consigo separar um final de semana para a família, e aí o meu foco é 100% a minha família. Você pode me chamar para qualquer coisa, mesmo sendo algo que eu gosto muito. Provavelmente eu não irei. Eu tenho um final de semana que é para servir a Jesus, então eu estou no encontro com Deus, eu estou no Legendários, eu estou na montanha, eu estou em algum lugar, numa imersão, numa escola profética. Então aquele final de semana ali é destinado à minha parte espiritual. Eu tenho um final de semana que ele é para trabalho, então estou dando treinamento, cursos, palestras, eu estou em algum lugar fazendo com que a minha vida profissional fique cada vez mais... A parte profissional, ela fique cada vez mais, vamos dizer, efetiva também. Então, tudo que eu faço, ela é coordenado. Eu consigo fazer com que cada final de semana seja para uma esfera, uma área dentro da minha roda da vida. Não necessariamente sua rotina seja diária. Mas sim, você tem várias rotinas, aí hoje é dia disso, dia daquilo. Exatamente. São os dias que tem reuniões, tem dias que são de célula, tem dias que eu preciso fazer uma aula para os meus alunos, tem dia que eu preciso de estar 100% com a minha família. Todo dia 11 do mês é o dia que eu comemoro meu relacionamento a nível casamento, então eu tenho um tempo de jantar, um tempo com a minha esposa, um tempo dela, então eu consigo fazer uma organização disso. Aí você pergunta assim, Gabriel, mas fica tudo muito perfeito, muito linear? Óbvio que não. Eu preciso muitas vezes voltar em algumas áreas que eu preciso de dar mais ênfase, mas é tudo questão de prioridade. Eu sempre falo, prioridade ela é singular, ela não é plural. Não existe as prioridades. Uma prioridade sempre vai estar acima da outra. Então, qual que é a minha prioridade dessa semana? A prioridade dessa semana é meu trabalho. Eu preciso de fazer isso, isso, isso. Qual que é a sua prioridade dessa semana, Gabriel? Essa semana eu vou fazer uma viagem de 6 anos de casamento. Nós comemoramos dia 11 e eu tenho uma viagem. Então, o foco é o quê? 100% a minha esposa. É o meu relacionamento. O meu relacionamento que gerou a minha família, o fruto do meu relacionamento, que são os meus filhos, foi por causa dessa mulher. Então, meu foco é nela. E aí pode me chamar para qualquer coisa, para qualquer lugar, para qualquer evento. Eu não posso, porque eu coloquei na minha mente que eu tenho que fazer aquilo. Então, acho que mais uma organização. O que falta nas pessoas hoje, a gestão do tempo, é uma gestão de organização e gestão de prioridade. Quando você coloca a prioridade que você precisa fazer, naturalmente vai acontecendo uma cascata de prioridades, sabendo que aquela é a principal e as outras vêm logo. Você decorrer daquela. Acho interessante quando você fala isso, porque, via de regra, a gente tende a pensar que disciplina é quando você consegue equilibrar todas as coisas, né? Mas agora, vendo você falando e recordando de alguns outros autores que eu já vi, na verdade, eles deixam claro que a disciplina nada mais é do que você dar prioridade para algo e isso vai desequilibrar uma balança. Então, assim, por exemplo, essa semana você vai dar mais preferência para o seu relacionamento dentro de casa. Então, necessariamente, você vai prejudicar, talvez, sua vida profissional.
Só que ok, porque isso faz parte de disciplina. Provavelmente, quando você voltar dessa viagem, você vai equilibrar essa balança de novo. Então, disciplina tem muito mais a ver, às vezes, com desequilíbrio do que com equilíbrio, justamente que você vai direcionar o foco em algo, né? Você falou algo importante aí. O que eu faço para manter um equilíbrio? Como a gente pensa numa roda da vida e ela tem que estar rodando, Sim. o meu equilíbrio, eu faço ele acontecer semestralmente. Semestral? Semestralmente. Eu não deixo para anual porque eu acho que é um Janela gap muito grande. Tá. Então, semestralmente, eu faço uma avaliação. Quantas vezes eu fui na roça dos meus pais? Quantas vezes eu fui em Pedro Leopoldo, que é a cidade da Sassá? Quantas vezes que eu tive um tempo, um final de semana inteiro com a minha família, que eu pude curtir a piscina da minha casa? Quanto tempo que eu fiz de congresso? Ou seja, quantos finais de semana eu estava palestrando, né, e rodando aí o Brasil? Quanto que eu tive de treinamento, de curso? Isso sempre no final de 6 meses ele tem que estar equalizado. Ele tem que estar equilibrado, mas nos 6 meses. Se eu for procurar um equilíbrio mensal, ele nunca vai existir. E aí o erro de muitas pessoas. Cara, peraí, esse mês eu não consegui equilibrar. Cara, mas tá tudo bem. Nós temos 8 a 10 áreas de equilíbrio. O mês são 4 semanas. Nós agora estamos falando de 52 semanas no ano. Divide 25, eu coloco 26 no meu ponto, onde eu tenho o estudo da minha performance nesse momento. Deu certo? Peraí, esse primeiro semestre aqui, errei um pouco na área família, ou na parte social, ou não vi tantos meus amigos. Erro de muitas pessoas é essa, de falar assim, eu preciso focar no meu trabalho, preciso focar na minha empresa, preciso disso, mas... Quem foca em tudo não foca em nada. Não foca em nada. E o equilíbrio com os seus amigos? A gente fala assim, cara, mas o que eu vou ganhar na minha vida se eu encontrar com meus amigos de colégio? O que eles vão me acrescentar? Eu tenho certeza que nada. Mas é o tempo que você está ali, você está desprendendo um pouco também de energia, e ele está falando de coisas muito tranquilas que não forçam a sua mente. Isso também vai muito de encontro à questão da gestão do tempo, mas a alta performance também vai muito na gestão da qualidade desse tempo que você disponibiliza, né? Ou seja, no momento que você está com a sua família, você está integralmente com a sua família, né? Ou seja, por mais que você tenha outras esferas para tratar, né? Você deixa isso em segundo plano, ou seja, a sua prioridade, ou seja, seu momento de qualidade, seu tempo de qualidade, ele até atribui essa alta performance pelo fato de você estar imerso ali também, né? Exatamente. Seja com a família, seja um propósito com Deus, seja no trabalho, eu acho que isso é uma forma de você pensar assim também, para você ter o resultado que você tem, né? Sim, e eu vejo que na parte da manhã, por exemplo, a parte da manhã eu foco muito nas minhas coisas pessoais. Como eu trabalho de 1h30 da tarde e não tem hora para terminar, a parte da manhã, sempre quando eu posso, tirando reuniões pontuais que eu preciso estar, essa manhã é da minha família. Porque o tempo que eu tenho com meus filhos é na parte da manhã. Uma vez que eu coloco eles na escola na parte da tarde, à noite, no final da tarde, quem busca é a mãe, chega em casa, tem as funções do final da tarde, eu estou na clínica ainda, e quando eu chego em casa, muitas das vezes eles já estão dormindo. Então, para não ser um pai ausente, o que eu tenho que fazer? A manhã é toda deles. Desde acordar, tomar o café da manhã, fazer um devocional juntos, curtir ali, brincar, ter tempo de qualidade, fazer uma trilha, andar de bicicleta, para que no almoço a gente almoce juntos. Eu tenho, né, graças a Deus eu consigo ter esse tempo de almoçar com eles todos os dias e levar na escola. Então eu sei que 1h30 da tarde eu finalizo a minha jornada com eles de manhã. Dali para frente, se eu conseguir ver à noite, é lucro. E eles ficam hiper felizes se eles me veem. Na verdade, é até ruim para a rotina deles quando eles me veem à noite, porque eles ficam agitados, de felicidade. Então, muitas vezes, sabendo da rotina e sabendo que a mãe cobra essa rotina, eu já fiquei na garagem de casa respondendo algumas mensagens ou postando alguns vídeos ao longo do meu dia de atendimento para esperar eles dormirem. Porque se eu chegasse em casa, por mais que eu queria entrar... aquela euforia neles. Gera uma euforia, ia acabar com a rotina, ia mais tarde, aí o sono é ruim, é prejudicado. E eu entendo como pai isso, que isso para a mãe é péssimo, uma vez que a mãe tem mais essa participação noturna. Lá em casa é engraçado. O Isaac, ok, comigo, meu filho tem, para quem está assistindo a gente, o Isaac hoje, ele está com 4 anos, fazendo 5 anos daqui a 2 meses. Hoje ele é muito colado comigo, mas a Estherzinha de 2 anos, se ela chora à noite, eu posso entrar no quarto, que ela fala, papai não, é mamãe. Tá bom, filho, tá bom. A Esther já tem a sabedoria para falar, você não, é só mamãe. Então, acaba que a mãe fica sobrecarregada. Né? E aí se eu entro, simplesmente porque eu tô com vontade de ver, eu acho que na mente da Sassá ela pensa assim, peraí, você viu eles até o almoço. Custava você chegar 20 minutinhos depois, né, para eles terem a rotina certa,
Então, muitas vezes eu já segurei ele na garagem para não entrar. Mas isso me faz ter uma qualidade de vida legal. Ter esse tempo com eles de manhã, ter o meu tempo de treinamento, de cuidado, né? Quando a gente tem que fazer algumas reuniões, é na parte da manhã, mas eu sempre estou com eles ali do lado. Eu não tenho que focar, às vezes, na televisão. Peraí, porque para eles papai, você já vai trabalhar à tarde. Então fica com a gente na parte da manhã. Então eu prefiro que mesmo com o fone no ouvido eu esteja ali com uma função, conversando, às vezes chutando uma bola, mas prestando atenção, do que abrir mão de mais esse tempo de qualidade. Porque esse tempo vai passar, né? Eles vão crescer daqui a pouco vão sair de casa e vai ficar saudade, com certeza. Então eu tento ter disciplina nessas coisas também para que a casa esteja em perfeito funcionamento. Legal. E assim, você falou de uma das identidades agora muito forte, né? Que é essa de ser pai, né? Mas, poxa, além de pai, então, pelo que eu estou entendendo, assim, né? Você tem essa identidade do pai muito forte, presente na sua vida na parte da manhã. Tarde vem o Gabriel empresário, vem o Gabriel mentor, vem o Gabriel professor. Dessas identidades que você tem, aí acrescenta aqui militar também dentro disso, atleta também. Qual delas foi a mais difícil, assim, de você construir? Qual delas você precisou suar mais, assim, para você construir? E aí eu entendo que quanto maior foi o esforço para você adquirir essa identidade, maior deve ter sido os aprendizados, né? Que você extraiu dessa identidade e que você carrega para a vida, sabe? São muitas frentes, são muitas identidades. E qual foi, assim, a que você mais teve que suar, assim, para adquirir? Eu vejo muito que a área principal, assim, de esforço foi a empresarial, a minha parte profissional. Eu vejo que o esporte foi, com o tempo, ele foi criando como hábito. E a alta performance, ela vem quando você faz coisas repetidas. E como eu vim treinando ao longo da minha vida várias e várias vezes, aquilo ali foi tornando-se um hábito. Então, o que a gente faz na performance de treino? Aumentar um pouco mais a quilometragem, mudar o estímulo, mudar a forma como faz. Então, o esporte ele foi se encaixando. Por mais que eu cheguei a fazer ultramaratonas de 100 quilômetros na montanha, o treinamento, quando ele é feito planilhado, faz com que aconteça isso de forma natural. Agora, a parte profissional, ela precisa de muita dedicação, abdicar de muito tempo. O trabalho nem sempre foi a parte só da tarde. No início da minha profissão era o dia inteiro. Eu chegava em 24 horas, eu chegava a trabalhar 16, 18 horas. A vida muito, muito puxada dentro de clínica, construindo algo que eu queria, né? Eu ainda continuo em construção, mas no início era muito mais apertado. E eu lembro que eu me organizei para que em 2018 eu fosse fazer o Ironman Full, eu precisava de mais ou menos 5 horas de treino por dia, porque é um treinamento muito intenso. E eu falei, cara, eu só consigo fazer isso se eu tirar a parte da manhã. Então eu vim um ano antes, organizando a minha vida empresarial para que eu julgasse meu trabalho depois do almoço. Obviamente, eu trabalhava ali até 7 da noite, eu passei a trabalhar até 10, a trabalhar até 11 horas da noite. Comecei a abrir frentes de trabalho em São Paulo, Rio de Janeiro, para aumentar o meu faturamento, para poder abrir mão da minha parte da manhã. E aí eu consegui tirar a parte da manhã para treinar. Tá certo que quando eu chegava na clínica, eu chegava abrindo boca, cansado, porque o treino era muito exaustivo, mas eu comecei a ver que tirar essa parte do trabalho na parte da manhã, eu podia potencializar ele na parte da tarde. Então, para chegar nesse tempo, até 2018, nós estamos falando de 2011 a 2018, foram 7 anos trabalhando assim, absurdamente, de manhã, de tarde e início de noite. Então, eu vejo que essa construção, junto a uma construção de autoridade, com palestras, estando em congressos, viajando muito o Brasil e muitas vezes palestrando sem receber nada, porque precisava criar nome, visibilidade. Então, essa é a parte que às vezes muitas pessoas não veem. Hoje é muito fácil, né? Falar, mas o Gabriel foi do nada. Não, mas o Gabriel construiu só o glamour, isso. Né? Só o status. Então, foram 7 anos construindo essa jornada e eu vejo que a parte profissional, eu preciso de muitas pessoas comigo. Depende de outras pessoas. Depende de outras pessoas. Por mais o que eu faço dentro de um consultório, ok, tem um faturamento expressivo, mas eu preciso de um time. Eu preciso de uma recepcionista boa, eu preciso de uma atendente boa, eu preciso de um vendas boa, um comercial, uma parte jurídica bem estabelecida, a parte financeira bem estruturada, tributarista. Então, para construir isso, precisa de mais suor, precisa de mais entrega, mais sangue, sabe? Então, eu vejo que essa parte, o Gabriel profissional, eu precisei de mais tempo de maturidade e muito mais esforço para ser quem eu sou hoje.
Legal. E falando um pouquinho dessa parte até profissional, né, que você falou que é um dos maiores desafios para você, como que você hoje assimila isso, né? Ou seja, a sua parte de, né, esporte, de alta performance nas atividades físicas, você vê que às vezes, por exemplo, se você está com um mau desempenho ou uma semana que você não começou bem nos seus exercícios ou não fez os exercícios, você acha que isso impacta assim, significativamente na sua produção? Significativamente, não. Totalmente. É doideira isso. Semana que você chuta o balde, ou seja, que você não conseguiu treinar, Cara, a sua produção cai. Te falo uma coisa, é muito difícil de acontecer isso, eu não treinar. Por quê? Se eu tenho que ter uma atividade 6 horas da manhã, eu vou acordar 4 para poder treinar. Se eu vou ter que estar num lugar 4, eu vou acordar às 2 para treinar. E eu preciso de um impacto de manhã, de treino, uma ativação para eu poder romper ao longo do meu dia. Então, por exemplo, atendimento em São Paulo. Eu pego um voo 5 horas da manhã, em Confins. Eu tenho que acordar 2h30 e sair de casa às 3. Ah, Gabriel, você vai acordar 1h30 para treinar antes de sair de casa? Óbvio que não, até porque eu devo ter dormido por volta de 1 fazendo as malas. Então, já que eu viajo virado, eu chego em São Paulo, mas eu estou ali reservado de 7 da manhã às 8 da manhã, eu não tenho paciente. Eu tenho um treino em São Paulo. Eu tenho que treinar, tomar banho para começar a atender. Aí o meu dia é produtivo. Então, quando você fala isso da semana, se a semana começar mal, a tendência dela ser mal toda semana é muito grande. E assim é no nosso dia também. Se você começa um dia muito acelerado, resolvendo coisa, BO, estourando no telefone, a chance do seu dia ser atrapalhado é muito grande. Então, como que eu faço para ter isso uma rotina diária? Eu acordo de manhã e primeiro o quê? Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Então, primeiro eu busco a Deus. Eu tenho um tempo de devocional, o meu devocional a sós, lá no meu quarto de guerra, é um ambiente que eu tenho na minha casa que é só para eu conectar com Deus. É um espaço que ninguém consegue ter acesso porque ele é trancado e ele fica debaixo da piscina no ambiente onde era um estúdio, hoje é meu quarto de guerra. Então eu entro para lá e tenho meu tempo de devocional. Eu subo e tenho um devocional em família, ali um café da manhã. Então o dia começou da forma certa. O dia começou do jeito que tem que ser, que a Bíblia nos orienta. Aí o restante do dia é consequência daquilo que já começou bem. Agora, se eu começo um dia errado, vou falar um caso aqui que aconteceu, era uma segunda-feira, eu acordei com gritos na rua do condomínio. Eu falei, peraí, eu moro num condomínio fechado, com toda a segurança, o governador de Minas é meu vizinho de lado, ou seja, tem um posto policial dentro do condomínio, na frente da casa dele. O que pode estar acontecendo? Sabe o que estava acontecendo? Meu cachorro abriu o portão e estava com o cachorro do governador na boca. E aí? Que situação! Eu desço correndo de pijama, sem camisa. Nossa! Entro na rua, pego pego o meu cachorro pelo pescoço para tentar tirar o cachorro ali e eu tenho que asfixiar ele para ele começar a bambear e largar. E eu todo ralado no chão com o cachorro. Nossa! Você imagina como que foi o restante do dia? Uma confusão. Imagino que uma turbulência só, né? Porque começou daquele jeito. Você já começou a ter um pico de ansiedade muito grande, com coisas acontecendo que fugiu da sua normalidade. Você acha que eu consegui voltar para minha casa e ter o meu devocional? Do jeitinho. Ter o café da manhã maravilhoso em família? Óbvio que não. Preocupação se o cachorro dele estava bem, se morreu ou não, se foi no veterinário. Sabe aquela confusão? Então, esse foi um dia marcante na minha vida, porque eu vejo como exemplo de como não começar um dia. Ah, foi culpa sua? Talvez foi, de não ter fechado o portão direito. Ou talvez foi o caseiro, ou alguém que passou por último. Responsabilidade é minha, autorresponsabilidade. A casa é minha, o cachorro é meu. Então, aconteceu aquilo. O restante do dia tende a ser uma turbulência, porque ele começou errado. Então, eu vejo que as pessoas hoje, elas têm um dia muito atrapalhado, porque às vezes acordou, pega o telefone. E aí, às vezes, vai numa matéria ou rola um feed do Instagram. Aquilo que você viu ali por 30 segundos de manhã pode prejudicar o seu dia, né? Impacta muito. Cara. Até uma dica, né? E como que você faz para voltar ao eixo, né? A partir do momento que você chegou nesse dia atribulado, como que você... Deixa eu voltar ao meu... Eu preciso de voltar para o meu estado espiritual. Tudo que acontece que sai do meu eixo, eu tenho que voltar para o meu domínio próprio, eu tenho que voltar para a minha mansidão. São os frutos do Espírito, está lá em Gálatas. Então, eu tenho que ir para um ambiente a sós. Eu não posso simplesmente chegar e falar com a minha família que está tudo bem e vamos tocar o dia. Ou então posso pegar o telefone e começar a resolver as minhas coisas. Eu preciso me retirar e aí eu vou ali de novo. Meu quarto de guerra, vou para um ambiente sozinho
Tem um tempo de oração, porque o espírito acalma. A alma acalma, a mente acalma, as emoções que estão à flor da pele acalmam, e aí eu consigo voltar para o meu dia. Não vai ser a mesma coisa, não, mas ele consegue, pelo menos, dar sequência de uma forma que é aceitável. Ressignificar, né, talvez um dos grandes pontos de inteligência emocional que a gente tem, né? E na hora que você fala que quando acontece um evento extraordinário que te tira desse eixo, você vai lá e se recolhe e volta ao normal, né? Ou pelo menos tenta voltar ao normal, né? E assim, no Instagram, até recentemente, você comentou que resultado não é sorte. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que está por trás de resultado? O que você chama, inclusive, de resultado, de sucesso? E até que ponto essa capacidade do Gabriel conseguir ressignificar as coisas, essa disciplina do Gabriel e talvez essa facilidade do Gabriel enxergar a hierarquia, né, que outros pontos que você trouxe no começo da conversa, geraram essa capacidade do Gabriel atingir resultado, entende? Primeira coisa, o que aconteceu que fugiu do seu normal, você tem que aprender com isso. Existe um aprendizado que eu tive nesse dia. Qual o aprendizado? Que eu tinha que reforçar a segurança do meu portão, que eu tinha que pedir para o meu caseiro para fazer da forma correta como fechar, colocar uma câmera em cima do portão para ver se ele está fechado ou não, de forma remota, sem ter que descer e chegar lá. Então, algumas coisas aconteceram naquele dia que serviram como aprendizado e eu tomei decisões e atitudes a partir dali. Então, sempre quando acontecer algo que foge do seu normal, aprender com isso e tomar as atitudes referente àquela coisa. E quando você fala de resultado, sucesso, eu não acredito que é sorte, óbvio que eu não acredito em sorte, eu acredito em constância mesmo de coisas sendo feitas. A constância, a disciplina, ela gera constância, e a constância, para mim, ela gera resultados. Então eu vejo que muitas pessoas, às vezes falam assim, cara, mas tem um ano que eu estou fazendo essas coisas e não estou vendo resultado. Talvez um ano seja pouco para aquela atitude, sabe? Uhum. Tem atitudes e coisas que a gente faz na nossa vida que a gente precisa de uma constância de 3, 4, 5 anos para que ela seja uma coisa sólida e dê resultado. Então, a principal coisa para mim é não comparar a sua página 3 com a página 33 daquela pessoa. Legal. E nem a página 33 dela com a sua 3 em algumas situações. Tem algumas áreas da sua vida que você vai estar anos-luz à frente de uma pessoa, mas talvez ela tenha muito a acrescentar na sua vida em outras áreas. Então, é só receber conselhos mesmo de realmente com pessoas que construíram algo naquela área. Se comparar, então, mais prejudica do que ajuda? Prejudica demais. E um exemplo claro que eu vejo isso é quando eu fui na África. Primeira vez que eu pisei na África, Moçambique, fiquei 15 dias fazendo uma missão lá, e eu via a alegria daquelas pessoas. E eu via que um dos motivos, não vou falar todos, mas um dos motivos daquela felicidade estampada neles é que eles não tinham a comparação. Aquelas pessoas onde que eu estava ali vivenciando aquela realidade, elas não tinham telefone. Então elas nunca viram uma pessoa com uma foto em Maldivas. Elas nunca viram uma pessoa com uma foto em Dubai, no Burj Khalifa. Qual que era a comparação daquela pessoa? O que ela via com os olhos. Então ela comparava a casa dela de barro com a casa de barro do lado. Tinha 3 tijolinhos a mais que a dela. Será que é motivo de eu ficar triste? Acredito que não. Então, com isso, eu vejo que a comparação ela tem tirado mesmo essa percepção de sucesso das pessoas, porque fica querendo ver por que o profissional o outro é melhor, por que o outro é mais completo, e aí tem essa dificuldade. Então, sucesso é uma constância de ações, de atos que fazem com que as pessoas tendem a ter uma vida mais consistente, talvez com rotinas que geram esse resultado. Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, sucesso e resultado é o momento atual e não um objetivo futuro. É nessa linha, né? Então, assim, hoje eu tenho sucesso na minha vida profissional, hoje eu tenho sucesso na minha vida como esposa, essa leitura. E aí, só para fechar esse ponto aqui, porque você fala muito de constância, cara. Várias vezes você repete constância e tudo, e por vezes eu tendo a ver algumas pessoas comentando que a intensidade é mais importante que a constância. O que você acha? Vale mais aquilo feito com disciplina durante muito tempo ou aquilo feito com toda energia por um curto espaço de tempo? Que gera mais resultado? Eu vejo que quando a gente coloca muita energia, a gente não consegue suportar isso por muito tempo. Eu vejo que nós temos que ter intensidade, mas uma intensidade moderada, junto com uma constância. O que não dá também é para chegar pregando uma coisa que, não, é só ter constância. Peraí. Sem pôr força naquilo, né? É igual o paciente chega dentro da clínica para mim, cara, eu quero fazer um protocolo aqui, eu quero perder 10 quilos. Beleza.
Próxima pergunta minha qual que é? Em quanto tempo? Tanto faz. Não, então tá tranquilo. Vamos fazer em 10 anos. Por ano a gente vai perdendo 1 quilo. Por ano a gente perde 1 quilo e tá tudo tranquilo. Não, pelo amor de Deus. Então, peraí. Então não é somente a constância. Existe uma intensidade, mas qual intensidade? Eu sou a favor de colocar intencionalidade, intensidade e uma constância. Agora, dar aquele tiro, às vezes a pessoa desespera demais. Entendo que existem momentos. Cara, minha mulher tá grávida, daqui a 6 meses meu filho nasce. Eu quero ter uma qualidade de vida e eu preciso de tempo para ele, então eu tenho 6 meses para acelerar. Ok, isso é válido. Dá um pico mesmo, dá uma porrada. Força o máximo que você conseguir, porque daqui você já tem determinado que aquele tempo você vai ter que estar mais tranquilo, você vai ter que estar mais em casa, mais presente. Agora, não tem um tempo X ou um objetivo. Eu preciso só mesmo gerar mais resultado. Então, abaixa um pouco da intensidade, não vai com tudo, porque isso vai te cansar, isso vai perder qualidade de vida, isso às vezes vai afetar a sua saúde, afetar o seu tempo com a sua família e talvez você vai continuar isso o resto da sua vida. Então, abaixa um pouco a intensidade, equilibra mais as coisas, mas mantém a constância. Legal. Para mim, eu acho mais importante. Não, assim. muito legal. Isso me lembra uma frase, né, de quando o porquê é forte, o como é fácil. Então, assim, se você tem um objetivo ali, minha esposa está grávida, daqui 6 meses eu vou ter um filho. Então, você joga a sua intensidade lá em cima e aquilo é fácil para você, porque você tem um objetivo muito grande, Claro. um porquê muito forte, né, um propósito muito forte para daqui. Pegando um gancho no que o Vinícius falou agora, de esposa e filho, o que você acha que mais mudou na sua vida, Gabriel? Gabriel, antes e depois da paternidade. O que você poderia falar pra gente? Cara, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Quando eu olho para trás, o Gabriel, sem ser um pai, eu falo que a paternidade ela veio logo depois do casamento. Né? Nós casamos com a intenção de ser pais. Então, quando a Sassá, a gente estava para casar, eu falei assim, no dia do casamento eu já quero que você esteja sem DIU. Porque a partir do casamento, nós estamos liberados e livres para a gente ter o nosso filho. E foi com 2 meses depois do casamento que nós descobrimos a gestação. Veio como forma de um milagre, a Sassá tinha 3% de chance de engravidar de forma natural. Então, Deus mais uma vez provou que 3% para a medicina, 97% para ele, né? E o Isaac veio como um milagre. Mas como veio o casamento, o matrimônio e a paternidade logo em seguida, eu vejo que mudou muitas coisas, principalmente quando eu falo de prioridade, né? Que é o singular, a minha prioridade virou a minha família. Então não tem como eu colocar o trabalho na frente deles. Os meus cursos passaram a ser, em vez de sábado e domingo, passaram para quinta e sexta, para que eu pudesse ter o final de semana com eles. Os congressos, as minhas palestras, eu puxo sempre para sexta-feira, para que sábado eu possa estar voltando para casa. Então, quando eu tenho que servir numa montanha, eu tento chegar um pouco mais tarde, né, se é uma montanha que eu não estou coordenando, para poder ter um tempo de qualidade com eles e abdicar menos tempo deles. Então, quando eu faço todo esse movimento, eu estou deixando claro que a minha prioridade é a minha família. Principalmente depois, né, do ano passado, a qual eu tive que fazer hemodiálise, passar por um transplante renal, que foi algo que a gente considerou ali como um deserto que a gente passou na minha família, e eu coloquei ainda mais intensidade na minha família, porque eu entendi que eles são a base de tudo. Quando acontece qualquer enfermidade, qualquer coisa que sai do seu controle, quem está do seu lado mesmo é a sua família. Quem você tem vontade de estar do seu lado é a sua família. Você tem muitos amigos, está tudo bem, mas na hora que o pau quebra mesmo, é a sua família que tem que estar do lado e que você quer a presença deles. E ali foi assim. Então, o que mudou foi colocar a prioridade da minha vida como a minha família. E aí eu entendi que, como pai, eu preciso também pregar boas ações, boas atitudes, e aí o exemplo arrasta. E nossos filhos, eles estão olhando para a gente, né? Como uma forma de, peraí, deixa eu ver quem meu pai é. E através do que a gente deixa um legado na vida deles. Então, mudou muito a minha forma de colocar prioridades na minha vida, e sem sombra de dúvidas, eles passaram a ser a minha prioridade. Depois da família mudou tudo, essa forma, né? Como Total. você prioriza as coisas e tudo. Entendi. Assim, nós falamos bastante sobre várias dessas facetas, agora inclusive a faceta do pai e tudo, né? E você, mais cedo você comentou que talvez o maior desafio que você teve dessas facetas foi com o lado empresarial. E aí eu entendo, pela sua jornada que você falou, que teve uma fase ali onde foi, né, esforço excessivo, você desequilibrou a balança a favor de trabalho e tudo, e hoje que você consegue colocar a família, por exemplo, como uma prioridade, né? E aí entra o ponto, assim, em determinado momento,
você teve que dar um passo dentro da gestão das suas empresas. Sim. Que é, vou agora me orientar para focar mais em gestão, focar mais em estratégia, do que simplesmente trabalhar 18 horas por dia fazendo procedimento, né? E como foi esse momento? Como foi aquele momento que você falou assim, cara, eu não sou mais uma pessoa que só precisa ficar aqui dentro do consultório aplicando toxina ou qualquer outra substância. Eu preciso dar um passo para gestão, para expansão, para estratégia. Como é que foi essa virada, assim, sabe? Que momento que você viu, ou você planejou esse momento? O legal é que não foi nada planejado no início. A gente tem que ser 100% verdadeiro, né? Sincero ao extremo. Eu recebi um convite assim, Gabriel, você é nosso professor de pós-graduação. Eu tinha sido chamado para ser professor de pós e como eu sempre gostei de lecionar, de ensinar, eu aceitei. E aí duas alunas minhas que passaram pela pós falaram assim, Gabriel, nós vamos dar um curso no Rio de Janeiro com você. Eu falei, como assim? A gente precisa de você nesse curso, você vai dar as matérias, nós vamos organizar aqui. Falei, se vocês organizaram, ok. Porque uma coisa que eu não gosto é de organizar curso, né? Eu nunca dei pelo fato dessa logística mesmo de dar treinamento. Não, fique em paz. Vai pegar um hotel, a passagem, vai vir dar o treinamento. E assim eu dei meu primeiro curso livre no Rio de Janeiro. Quando eu vi o resultado desse curso livre, resultado emocionalmente, profissionalmente e financeiramente, eu falei assim, opa, tem uma oportunidade aqui, gostei. E logo de início, como eu sou muito verdadeiro com as minhas coisas, eu falei, olha, gostei muito do resultado, mas tendo em vista que vocês estão no Rio e eu estou em Belo Horizonte, eu vou seguir essa área de cursos, a área acadêmica em Belo Horizonte. Vou romper com vocês aqui agora, antes que a gente inicie algo, deixando bem sincero, porque eu vi o potencial que isso tem para eu fazer em Belo Horizonte sozinho e que vocês podem continuar no Rio de Janeiro, porque tem um potencial muito bom aqui. E eu vim para BH e abri a Top Fit Cursos. E aí, na época era Top Fit Cursos, a gente começou a dar os treinamentos. E aí, quando eu comecei a treinar muitos profissionais que eram bons, eu falei, opa, eu vou trazer eles para perto. Eu vou colocar eles na clínica. Concorrente para você. Sim. Então, peraí. Esse aqui que foi destaque, vou trazer para o meu time. Esse aqui, vou dar uma mentoria aqui. Esse aqui, eu comecei a ver oportunidades de negócio através dos treinamentos. E aí, quando eu vi essas pessoas chegando ao meu time, somando a minha equipe, e eu comecei a ter mais tempo, porque o sucesso deles era meu alívio. E eu vi que eles atendiam os pacientes, que às vezes eram sessões semanais, eu apresentava eles, os pacientes gostavam e ia liberando mais tempo na minha agenda para eu poder ter mais pacientes, mais novas avaliações. Então, isso foi natural, eu trazendo o time, aí eu tive que expandir paredes, novas salas, novos consultórios, até que eu vi que pessoas passavam pelo treinamento e queriam levar a metodologia Top Fit para outros lugares, outras cidades, outros estados. E aí entra ali uma percepção, opa, vamos fazer então uma expansão. Será que vai ser franquia? Achamos melhor licenciamento de marca, concessão de marca. Beleza, então vamos fazer concessões de marca. E aí fomos ali para outras unidades fazendo esse processo de expansão. Então, eu acredito que foi de uma forma natural, não teve um business plan no início, não teve um planejamento de como eu vou fazer isso, mas aconteceu de forma orgânica. E óbvio, como acontece de forma orgânica, a gente vai vendo vários erros no meio do processo. Sim. Como profissional da área da saúde, coisa que a gente não sabe fazer no início é o quê? Gestão. Gestão empresarial, gestão financeira, tributação. E com isso, a gente foi batendo cabeça na parede muitas coisas, vendo o que está certo, o que é errado. Tivemos, às vezes, que desfazer unidades, fazer outras unidades. E com isso, a gente foi criando maturidade. Hoje eu vejo que eu estou no auge da minha maturidade empresarial e hoje sim eu consigo fazer uma expansão de forma consistente. Mas por quê? Eu tenho um time, porque eu tenho pessoas capacitadas, habilitadas, com coisas que eu não sei fazer ainda, mas que essas pessoas sabem. Então fica tudo muito mais fácil. Então hoje a gente consegue expandir, consegue manter ali uma mentoria com esses profissionais, um trabalho em conjunto, reuniões para que possa ter a mesma qualidade que a gente tem na nossa unidade sede. Expandir. Então, ou seja, você está me falando que não foi algo planejado, foi algo orgânico. À medida que foi acontecendo, foram tendo os problemas, e aí você teve que chamar as outras pessoas, e assim isso foi evoluindo. E é legal quando você me diz que hoje você vive o auge da sua maturidade empresarial, né?
provavelmente mais hoje do que ontem, mas menos do que amanhã, né? Sim. Então, ou seja, cada aprendizado a gente ressignifica isso para... Todos os dias a gente está nesse aprendizado. Legal. Muito bom. Muito legal. Gabriel, e você teria algum ponto, assim, que você queria, né, assim, algum ponto final que você queria chegar, por exemplo, se eu te perguntasse aonde você queria deixar a Top Fit, né? Qual seria um projeto de expansão? Você tem um ponto, assim, André, se o meu sucesso resumisse a alguma palavra, por exemplo, eu queria ter X unidades ou queria aumentar a parte de curso, ou a parte, enfim, o que você me falaria em relação a isso? Sucesso empresarial, né? Nesse caso. O sucesso empresarial hoje que eu vejo, ficaria muito contente em 21 unidades da Top Fit, de forma bem tranquila em relação à expansão, porque todas as pessoas que hoje estão à frente dessa marca, elas são pessoas escolhidas a dedo, pessoas que vieram através de oração, através de reuniões, através de um propósito alinhado. Então, seriam 21 pessoas escolhidas a dedo para estar ali à frente de 21 unidades. Número de unidades, isso. A parte de cursos, eu acredito que digitalmente a gente já está chegando em vários lugares do Brasil e do mundo, mas eu acredito que presencialmente a gente consiga chegar em mais estados. Talvez com o Gabriel presencial ou talvez com um time que consiga ir nos estados, nas cidades, para dar esse treinamento que a gente tem uma qualidade aqui em Belo Horizonte. E eu vou ser bem sincero, quanto mais eu desacelerar, melhor. Então, eu quero acelerar em número, em pessoas, enviando novos profissionais, capacitando novos profissionais, mas cada vez mais eu quero estar mais próximo da minha família, que eu entendi que é a minha prioridade e meu propósito. Então, acelerar desacelerando, se é que vocês me entendem. Sim. Isso, para fazer isso, como é que a gente só consegue? Com time. Pessoas de confiança, pessoas, gente boa. Se não tiver time, o seu acelerar sempre vai ser acelerando. Para você acelerar algo dependendo somente de você, sempre você vai ter que estar acelerando. Então, construindo um time consistente, um time que tem as habilidades talvez complementares a que você não tem, você consegue atingir. Então, dentro do empresarial, cursos presenciais por todo o país, né? Nós já temos alguns cursos presenciais fora do país. Digitalmente, aumentar cursos e aumentar plataformas para que essas pessoas tenham estudo. E dentro de unidades, eu acredito que 21 unidades seria ali para mim o check do resultado, um sucesso que eu queria. Existe alguma possibilidade de alguma unidade fora do país? Já foi algum pensamento seu? Sim, nós temos a possibilidade de uma unidade em Miami e Orlando, como as primeiras fora do país. A de Orlando, ela já está com a pessoa lá em formação, né, e os estudos da documentação elas já estão sendo feitas, né? Foi uma profissional que trabalhou com a gente aqui na clínica, né, uma grande amiga, e nós já estamos desenhando isso lá fora. Obviamente que o Gabriel, para atuar nos Estados Unidos, ele precisa de uma documentação específica para isso, mas ela estando lá, eu consigo orientar e a gente ter uma unidade em funcionamento, mesmo que eu vá para lá só supervisionar. E aí, para eu poder injetar, assim como eu faço aqui, eu preciso de uma documentação, eu preciso de estar como nurse injector ou doctor nos Estados Unidos. E aí eu preciso também de colocar na balança. É possível isso agora? Eu vou ter que abrir mão de quanto tempo de trabalho para poder fazer isso? Eu vou ter que ficar mais 6 meses ou 1 ano nos Estados Unidos só estudando. Será que vale a pena? 1 ano nos Estados Unidos? O que eu deixo de faturar dentro dos meus negócios hoje? Então, talvez fique uma unidade com uma outra profissional, e aí eu entro com expansão de nome, de marca, concessão de marca, mas atuar mesmo, hoje eu não poderia atuar injetando nos Estados Unidos. Mas há possibilidades de unidades sendo feitas de forma internacional com pessoas capacitadas para atuar dentro delas. O que eu posso fazer nessas unidades? Treinamento. Como treinamento eu posso fazer? Dar treinamento específico, mas a parte de injetar nos Estados Unidos eu não poderia. E aí outros países a gente tem que sempre ver a legislação daquele lugar. Mas existem possibilidades, sim. Assim, nós falamos muito sobre os erros e tudo que você cometeu, inclusive foi aí que você teve a necessidade de puxar algumas pessoas para falar sobre gestão, estratégia. Eu não sei até que ponto você se sente confortável para compartilhar, mas qual seria esse... Assim, você teve vários, né, que você mesmo comentou, mas qual seria o principal erro que você acha que você cometeu? Aquele erro que mais te ensinou, claro, que você pode falar e tudo mais, né? Eu vou...
todo mundo está de casa acompanhando, sabe muito bem que a vida do empresário é envolvida com vários erros, né? Então, algum erro empresarial, financeiro, até às vezes de gestão de pessoas, de estratégia, alguma coisa do tipo, que você possa compartilhar, não a título de colocar nome, apontar dedo ou algo do tipo, mas sim a título de talvez economizar a pessoa do lado de casa, tá vendo, né? Economizar o desgaste de alguém de casa que está vendo, que possa aprender com o erro dos outros, né? Bom, ao longo da minha caminhada eu vejo alguns erros que foram acontecendo por falta mesmo de uma mentalidade empresarial, né? Como eu falei, a gente vem da área da saúde estética e ali não te ensina em momento nenhum fazer uma gestão de uma clínica ou gestão de negócios. Eles não te ensinam quais são os tributos que você vai pagar, quais são os impostos. Então, acaba que você vai, às cegas, se formar um empresário. Aqueles que não fizeram um MBA, que não fizeram algo relacionado a essa parte de negócios, tem uma dificuldade muito grande. Então, erros assim vai acontecer com qualquer pessoa. Agora, eu acho que um dos maiores erros é colocar muitas funções em cima de uma pessoa só, sobrecarregar essa pessoa ao ponto dela cometer erros que às vezes são irreparáveis ou talvez que demore anos para ser reparáveis. Quando você coloca excesso de função numa pessoa, talvez você pode estar desnorteando ela ao ponto dela deixar passar alguns compromissos que são, né, compromissos empresariais, e ali diz a todos números, e números às vezes podem ser grandes, e às vezes esses erros podem ser ali, jogar mais para frente 2, 3, 4, 5 anos, talvez, que você teria de lucratividade, você está apagando incêndio de um erro de um colaborador que você colocou muitas funções e que por algum momento se perdeu. Isso aconteceu dentro da clínica. A gente foi colocando muitas funções e acredito que foi pelo fato de crescimento mesmo, a gente foi crescendo. Só foi absorvendo, né? Absorvendo, e por algum momento aquilo ali se perdeu, não se sabe quando, onde, mas quando veio a informação que aquilo foi se perdido, já era tarde. E aí, para reparar isso, como que faz? Começa a correr atrás, anos, e aquele faturamento que devia estar indo para o Gabriel pessoa física, para a família, para sonhos, para planos, está indo apagar reparando, esse erro lá de e trás. apagando esse incêndio, né? Uma lição muito valiosa essa, né? Então, assim, conferir 100%, confiar 100%, mas conferir 100%. Você, como um empresário, você tem que estar, querendo ou não, apesar de muitas frentes, eu acho que a parte financeira ela é muito importante. Então, você tem que estar ali sempre alinhado com o seu time financeiro para saber tudo o que está acontecendo, para saber se realmente está sendo feito, conferir aquilo ali, né? Confia naquela pessoa, obviamente, é um cargo de confiança. Eu comecei na clínica, quem era meu financeiro era minha mãe. Minha mãe, trabalhando com finanças, minha mãe foi a primeira mulher a trabalhar na Bolsa de Valores do Brasil. Que legal, tem uma matéria no estado de Minas muito grande, a primeira mulher a trabalhar na Bolsa de Valores. Minha mãe sempre foi antenada com essa parte de finanças, a parte de dinheiro mesmo. E aí, quando ela saiu, eu tive que colocar pessoas. E essas pessoas foram, né? Primeiro cargo ali, depois outras foram entrando. Chegou num momento que eu já estava crescendo muito, de forma exponencial, e por alguma coisa que aconteceu, essa pessoa deixou passar algumas coisas relacionadas a números, que mais para frente nós vamos ter ciência disso, e aí já vem com um dano. Delegar é um desafio? É um desafio. É um desafio, mas é preciso. Delegar é algo muito desafiador, mas a pessoa ela tem que ter noção de quem que ela está chamando para o time para poder passar, porque se ela for absorver tudo, ela não vai ter tempo para crescer. Claro. Ela não vai ter tempo de agenda, ela não vai ter tempo de reuniões, de novos negócios, de network, porque ela vai estar fazendo aquilo que ela não soube delegar. Então, para mim, eu acho mais importante delegar e ter um tempo de conferência do que não delegar, absorver tudo isso e aí não ter tempo não crescer e tudo. Então, talvez faça sentido o risco, né? O risco que se toma delegando, ele se paga com o crescimento que ele gera no longo prazo. Sim. Invertendo um pouquinho até a proposta, né? Assim, você trazendo para a gente uma experiência aí dos seus principais erros ou desafios que você teve. E hoje, qual que você acha que é o seu principal desafio, o seu principal diferencial competitivo como empresário, né? Qual que é
a grande virtude do Gabriel Magalhães hoje, né, para se despontar dos demais empresários e nesse mercado, que é um mercado extremamente competitivo? Eu acho que um diferencial nosso é a forma como a gente faz os treinamentos. As técnicas que nós utilizamos, que são muitas técnicas próprias que nós desenvolvemos ao longo desses anos todos, a forma como a gente faz uma harmonização facial, a forma que a gente faz uma harmonização corporal. Hoje, eu não consigo colocar na mão 5 profissionais que fazem harmonização corporal com excelência no Brasil, né? E eu me coloco aí dentro desses 5. Então, há um diferencial dentro do corporal. O facial, eu acredito que alguns pontos eu faço de uma forma diferente, como ângulo de mandíbula, mento, umas projeções de rosto masculino, que é difícil. Então, esses pontos me colocam em grandes palcos no Brasil, os principais palcos no Brasil como palestrantes, e eu vejo que um diferencial meu é a forma como a gente lida com a equipe. O nosso time ele vai formando como se fosse uma família, e a gente tem essa facilidade de ter tempo de comunhão, de estar com eles, de encontrar às vezes para um churrasco, às vezes para um tempo de treino. Nós temos nosso tempo de devocional toda segunda-feira, 8 horas da manhã. Isso faz com que vai crescendo um sentimento de pertencimento, de família. E eu vejo que poucas empresas hoje têm isso. Quando uma empresa é mais corporativa, tem mais aquelas culturas assim, mas dentro de clínicas é muito difícil ter isso, porque cada um trabalha dentro de um consultório, cada um está num ambiente. Eles não compartilham, Não compartilha, dificilmente. Até no meu dia a dia mesmo, dificilmente eu vejo quem está nos consultórios ao lado. Se não batem aqui para uma palavra, para uma reunião ou para alguma coisa, eu estou no meu dia a dia aqui, atendendo o paciente um atrás do outro. Então, o grande diferencial que eu vejo da Top Fit, desse ecossistema Top Fit, é que as pessoas que aqui entram viram realmente amigos, viram família, e mesmo que chegue o momento delas saírem, o legal é que todos aqueles que passaram pela Top Fit eu tenho um bom relacionamento até hoje. Nenhuma pessoa que passou por aqui ficou mágoa, ressentimento, ou aquele sentimento de, peraí, ficou 10 anos aqui e agora foi construir. Que bom que foi construir, sabe? Que bom que chegou o momento de voar voos mais altos, que bom que atingiu uma maturidade profissional de querer buscar novos horizontes. Então, eu nunca sofri com nenhuma perda, porque eu entendo que a vida ela é cíclica. Então, nós temos um ciclo que até aqui foi bom, mas aqui para frente é uma nova jornada, é uma nova caminhada. Então, diferenciais nossos, treinamento, técnicas, metodologias que são nossas mesmo, a forma como a gente faz o treinamento e a forma como que as pessoas elas entram, que elas são cuidadas muito mais do que profissionais, como colaboradores, como pessoas que estão numa função, são pessoas que vêm para somar a família e o ecossistema Top Fit. Não, isso é muito legal. E é mais interessante ainda porque você tem claro qual que é o diferencial da Top Fit, né? E às vezes eu olho para alguns outros empresários que não têm tanta clareza assim do negócio. E isso principalmente se tratando de profissionais no início da profissão. Uhum. E aí, assim, queria que você aproveitasse o microfone, o pessoal que está aí de casa acompanhando. E, poxa vida, acho que já foi uma aula até então, principalmente de alta performance, mas e até falar um pouco do principal erro que você já cometeu, empresarial, falar do principal diferencial da sua empresa enquanto diferencial. Maravilha. Mas assim, eu vejo muitos, principalmente o pessoal da área de saúde, confundindo muito coisas de finanças, né? Misturando muito dinheiro pessoa física com dinheiro da empresa e tudo mais, entre vários outros erros que quem está lá no começo, né, da profissão comete. E eu não estou falando no começo, no primeiro ano, segundo ano, não. Estou falando talvez ali até aquela primeira meia década ali, 5 ou 6 anos de profissão, que às vezes a pessoa ainda está naquele período que mais cedo você estava chamando de consistência, né? Que a pessoa está lá, pô, tem 5 anos, eu ainda não atingi o nível que eu gostaria e tudo. E aí eu gostaria que você aproveitasse o microfone, cara, e falasse uma espécie de um recado, de um aviso, de uma orientação, de uma dica para o Gabriel lá. Imagina o Gabriel, 3º ano dele, ainda tinha, acho que ele não tinha noção de onde eu poderia chegar, talvez, né? E eu tenho certeza que tem vários Gabriéis aí nos escutando, que você pode ajudar bastante eles. Então, assim, que dica você daria para esse Gabriel no começo de... Legal. Eu acho que a primeira dica é respeite os começos e os pequenos começos. Eu acho que ninguém nasce de forma grande, sabe? Por mais dinheiro, às vezes, que você tem, ou seu pai tem, a sua família tem, tudo que começa grande demais é anomalia. Eu acho que respeitar os pequenos começos é muito importante. Começa devagar, começa com você mesmo. E uma coisa que eu vejo que é o inverso do que o brasileiro faz, espera ter grandes faturamentos para começar a montar time.
sendo que nos Estados Unidos o inverso acontece e por isso que tem sucesso. Monta time que cresce mais rápido. Então, o que faz isso ter sucesso é a montagem de time mesmo. Então, escolha as pessoas bem para estar do seu lado. Por mais que você tenha algumas habilidades, não queira ser centralizador demais. Começa a desenvolver pessoas e começar a delegar para essas pessoas funções mesmo para que você possa crescer. Se eu olhar para o Gabriel com 3 anos lá de profissão para hoje, eu vejo que a forma como eu deleguei, a forma como eu julguei nas pessoas as responsabilidades fez com que toda a equipe, todo o time venha crescendo. Então, se você fica centralizando demais, tem uma dificuldade de crescer. E você falou aí de diferenciar mesmo pessoa física e pessoa jurídica. Por mais que você é uma pessoa física que está trabalhando ali, existe a pessoa jurídica, que é o seu trabalho. Então, até a forma de pagar as contas, de tudo, existe uma separação entre essas duas pessoas que você tem que ter esse equilíbrio. Cara, não sei fazer isso, então peça pessoas para fazer isso para você, para te ajudar nisso, para te orientar. Existem consultorias financeiras que vocês podem ter, e é muito importante de ter, porque no início, como eu falei, a gente não sabe de muitas coisas. Então, respeite os pequenos começos, comece de uma forma consistente, trabalhe, né, porque o sucesso ele só vem depois de muito trabalho, né? Nós precisamos ter esse entendimento, tem que ter trabalho e pare de acreditar nesses sucessos de uma hora para outra, de um dia para o outro. Faça esse curso e destrave o seu 1 milhão. Cara, isso eu fico... Não existe um negócio desse. Faça essa imersão de 3 dias e viva o extraordinário da sua vida financeira. Cara, o que vai acontecer se não for ganhar na Mega Sena em 3 dias? É trabalho, irmão, trabalho. Ah, mas eu conheço uma pessoa que tem 21 anos e está milionário. Ok, fez alguma coisa de forma digital, isso eu posso ter certeza. Agora, o que tem de pessoas que coloca venda no digital de algo que não construíram no físico é muitas pessoas. Talvez a maioria. A maioria. Então, assim, construa algo no físico, construa algo palpável para você ter como resultado ali falar, olha, eu construí isso aqui, por isso eu estou te ensinando isso. Porque o que a gente está cansado de ver hoje são os gurus da internet ensinando algo que nunca construiu. Então, como você vai ensinar algo que você não tem? Então, acredite naquelas pessoas que já percorreram estradas, né? Tenham mentores em todas as áreas. Eu escuto de finanças com quem? Com quem sabe. Eu escuto sobre casamento com aquela pessoa que foi casada e é casada. Eu vou falar sobre paternidade com pessoas que são pais de verdade, né? Eu vou falar sobre triatlon, sobre Ironman, com a pessoa que ela já fez um triatlon full. Então, nós precisamos passar por essas experiências, viver essas histórias para poder falar para outras pessoas, sabe? Então, pode falar, André. Não, desculpa, pode concluir. Então, para mim, concluindo tudo isso fale realmente daquilo que você construiu para outras pessoas. Ensine aquilo que você vive, porque essas pessoas que falam coisas que elas não vivem de verdade, para mim, elas estão só imaginando, né? Elas não estão sentindo, né? Skin in the game. Sim. A pele, de pagar o preço mesmo por aquilo que elas estão ensinando. E hoje a gente vê que as pessoas querem muito só o resultado final, né? Claro. Você falou um ponto que eu achei super interessante, que é respeitar o começo, né? E eu acho que é extremamente interessante, mas tem um ponto que eu vejo que você faz muito bem, que é aproveitar o processo. Eu acho que isso é muito interessante, né? E todo mundo quer ser o Gabriel, mas ninguém entende o que você já passou, como você lida com os desafios diários, né? Ou seja, até os que tem hoje, né? Os desafios de hoje. De hoje mesmo, para você ter o resultado que você tem, né? Ou seja, o aproveitar o processo, eu acho que isso é muito valioso também. Eu acho que você traz isso muito bem para a gente, né? No seu dia a dia, né? A forma como você lida com seus desafios, sejam empresariais, desafios pessoais, mas que trazem de alguma forma né, assim, algum resultado para sua vida, né? Algum aprendizado, né? Eu acho que isso você faz de forma bem cadenciada, né? Eu vejo que a alegria ela não está na linha de chegada. A alegria ela está na caminhada. Então, se você vive a vida de uma forma alegre, feliz, contente, o que está valendo é a caminhada mesmo, agora, sabe? né? É a jornada, é agora. Porque quando lá na frente, quando eu conseguisse, eu vou ser feliz. Será mesmo? Até porque a gente está falando do futuro, né? E até então o futuro não existe, né? A gente tem o presente divino agora, tem o passado, que são lembranças, e o futuro, que é uma expectativa. Então, não faz sentido a gente ter essa ansiedade, né? Cara, uma coisa que você falou agora, e até conversando com um amigo seu, ele também focou muito nisso, tá? Da importância do ambiente. Você falou muito de, eu tenho um mentor para todas as áreas e tudo, né?
E, assim, o quanto o ambiente influenciou na sua jornada até então e o quanto ter esses mentores, sabe? Como é que foi buscar esses mentores, assim, porque esse é um discurso, Gabriel, que eu vejo com muita frequência em toda pessoa que se destaca na sociedade. Todo mundo se destaca em alguma coisa, não estou falando necessariamente em profissional. Pode ser, às vezes, num esporte ou algo do tipo. A pessoa sempre tem uma pessoa que é referência ali para ela, um mentor e tudo. Queria que você me falasse um pouco o quão importante é o ambiente para criar a jornada, tá? Sim. E o quanto importante é o ambiente e os mentores para o próximo nível que o Gabriel quer ir. Ótimo. O ambiente, ele molda a pessoa. E não é o oposto? Você não consegue mudar o seu ambiente? Se você quiser, você consegue mudar seu ambiente. Só que você mudar o ambiente que você está, ele se torna muito mais difícil essa jornada. Se você é inserido num ambiente que você quer e que deseja, aquilo ali consegue te moldar com maior facilidade. Quando eu entrei no Exército, o ambiente militar moldou a minha disciplina e a minha hierarquia. Quando eu entrei para dentro dos esportes de cabeça mesmo, no treinamento de um triatlon, de uma ultramaratona, de uma corrida, estar em ambientes com pessoas que respiram aquilo me fez ser um atleta de alta performance. Ser um atleta sozinho na esteira da minha casa é muito mais difícil do que treinando com essas pessoas diariamente todo final de semana. Desenvolver a minha parte espiritual dentro de uma igreja, dentro de uma comunhão com os irmãos, é muito mais fácil do que no quarto meu sozinho lendo a Bíblia. Tem muitas pessoas que têm dificuldade porque abrem a Bíblia e querem que o Espírito Santo entre de uma vez. Só que existe uma forma correta de que você possa buscar a Deus. E estando em comunhão dentro de uma casa, dentro de um templo, com pessoas que respiram Jesus, com um líder espiritual, faz com que seja muito mais fácil isso. E na parte profissional é a mesma coisa. Estando ali junto com bons profissionais, em grandes eventos, fazendo network, aquele ambiente ali gera novas conexões que vão te deixar num nível a mais. Então, sempre que a gente se inserir no ambiente de uma forma intencional para um crescimento, vai ser mais fácil esse crescimento. Já você querer entrar num ambiente contrário e mudar, vai ser muito mais difícil. Não é impossível. Até porque eu penso muito quando você se torna luz, quando você chega em ambiente de treva, você vai ter dificuldade, mas quando a luz chega, a treva tem que se dissipar. Então, mesmo que você seja minoria naquele ambiente, se você quiser, você consegue transformar aquele ambiente, mas vai tomar porrada demais. Vai ser difícil demais. E talvez você não esteja pronto para poder suportar essa pressão. De tanta pressão que vai vir. E aí você fala, cara, peraí, se eu não estou tão pronto fisicamente, mentalmente e espiritualmente para aguentar essas pressões, eu vou fazer o inverso. Eu vou me inserir num ambiente onde essas pessoas respiram algo que eu quero ser e ali vai ser mais fácil. Porque você vai encontrar pessoas que vai segurar a sua mão, pessoas com humildade, vai falar assim, irmão, eu já fui com você lá atrás. Eu já passei por isso. Eu cheguei aqui, todo regaçado igual você, e espiritualmente eu fui transformado. Eu cheguei aqui, irmão, sem saber nadar 50 metros, mas agora aqui, eu já fiz um Ironman full. Olha, eu já fiz, você entende? Passar pela jornada, sempre vai ter pessoas que passaram pelas jornadas que continuam com a humildade, com a essência de pegar na mão daquela pessoa que entrou e fazer com que ela seja um pouco melhor. Então, se inserir a um ambiente que vai gerar transformação, hoje eu te falo que é muito mais fácil, por experiência própria, do que querer mudar o ambiente inteiro na força do seu braço. Entendi. Muitas vezes você vai tomar uma pressão que você não aguenta. E quanto isso foi importante para a construção do Gabriel hoje? Muito. Né? Muito, mas muito Esses importante. mentores foram pessoas fundamentais para você ser quem você é hoje. Sim. Esses ambientes lapidaram boa parte do Gabriel hoje. Pensa, se o Gabriel hoje ele funciona muito bem por corpo, alma e espírito, nós estamos falando de um corpo fortalecido muito pelo esporte, pela saúde. Então eu tive mentores nessa jornada de treinadores que me fizeram ir além da minha parte, da minha capacidade física. A parte mental, eu fiz muitas imersões, treinamentos, desenvolvimento humano, fiz formação em coach, PNL. Esqueci de falar, ainda ele é coach ainda. Formado em PNL. Coach, PNL. E isso fez com que o meu mental fosse desenvolvido, inteligência emocional. E a parte espiritual, eu tive mentores, como meu pastor, com outros líderes espirituais, e dentro de um ambiente que fez com que o espírito fosse realmente num outro nível. Então, se nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito, se eu estou inserido em 3 ambientes que fortalecem essas 3 áreas, é normal que o resultado venha. Legal. Inclusive foi o seu pastor que falou isso, do ambiente, a importância do ambiente. Pedro Daniel. Exatamente. Tinha até uma pergunta aqui sobre
prosperidade e espiritualidade, né? Se você acreditava nisso, mas eu nem vou te perguntar isso, porque... São coisas que andam juntos, né? São coisas que andam juntos, ou você acredita, enfim, mas Gabriel é uma das pessoas de mais fé que eu já conheço, a gente tem exemplo vivo, né, de tudo que a gente fala, né? Enfim, você é uma das pessoas que tem mais fé que eu conheço e isso é vivo em você, né? Assim, é presente em todas as suas falas, o quanto você coloca Deus como sendo prioridade. E nas atitudes também, nas atitudes, tá? né? Como sendo referência e modelo, né? Parece que ele é seu melhor amigo mesmo, né? Parece assim, parece meu melhor amigo. Meu brother. Meu brother. Exatamente. Isso é muito legal. Não, isso aqui eu só tô esperando uma coisa. O que você tá esperando, Gabriel? Não só Deus falar comigo. Exatamente. Mas é exatamente isso. É muito isso é muito legal. Mas, infelizmente, a gente já está chegando quase ao final, né, desse episódio. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas conversando, tendo esse ensinamento de vida, né, como empresário, como pessoa, como pai de família, como uma pessoa de fé mesmo. Enfim, queria falar com o Vinícius e com o Gabriel, né, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, né, de você, Gabriel, pelo seu tempo que é extremamente, né, disputado, né, para estar aqui com a gente. Eu acho que todo mundo de casa aí vai ter um grande conhecimento ao assistir esse podcast, e queria que você deixasse uma mensagem final, né, para os seus ouvintes, né, para os seus seguidores da internet, seus clientes, seus parceiros, enfim, o que você poderia deixar de mensagem final para a gente? Legal, primeiramente já agradeço aqui, né, esse convite, foi incrível esse tempo que nós passamos juntos, e como tempo, né, vocês podem ver aí nas câmeras que estão aqui, nós estamos dentro do meu ambiente clínico, dentro do meu consultório, onde eu trabalho, e mais uma vez, eu poderia estar nesse tempo aqui, vestido do jeito que eu estou, com a maca do lado, atendendo o paciente. Eu poderia estar aqui fazendo o meu trabalho, mas eu acho que muito mais do que aumentar faturamento, ser uma máquina de trabalho, nós precisamos perpetuar essa mensagem, sabe? A mensagem que nós somos muito mais do que algo financeiro, nós somos muito mais do que um objeto, mas que a gente pode carregar algo precioso, que é inspirar pessoas, motivar pessoas, levar pessoas para um outro nível. Como que a gente faz isso? Talvez pelo trabalho, talvez numa conversa do dia a dia aqui, talvez num treinamento, num curso, numa mentoria ou num discipulado. Eu acho que cada um de nós aqui carregamos mensagens poderosas de algo que nós experimentamos, vivenciamos, coisas que nós tivemos ao longo da nossa vida e que a gente não pode se calar, sabe? Nós temos que usar a rede social, nós temos que usar a internet, nós temos que usar vários meios que a gente tem para poder propagar essa mensagem. E muitas vezes essa mensagem vai ser carregada de fé, uma mensagem carregada de positividade, uma mensagem carregada de esperança. Hoje as pessoas, cara, não têm fé e não têm esperança que as coisas podem mudar. Nós estamos no Brasil, onde a gente vê aí um mundo caótico, acontecendo várias coisas no mundo empresarial, mas, cara, eu creio que as coisas podem melhorar. E como que eu posso fazer isso? Fazendo também algo para melhor. Podendo levar essa mensagem em forma de um podcast, de um vídeo, de um Reels, para que as pessoas não desistam. Para que mesmo aquelas pessoas que têm dificuldade, têm enfrentado dificuldade dentro do trabalho, dentro das clínicas, dentro de qualquer âmbito empresarial, continuar fazendo. Porque assim como nós falamos várias vezes aqui nesse podcast, a constância leva o resultado. Talvez a sua constância ainda está sendo pouca. Talvez a sua constância tenha sido de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Talvez para o que você quer, você precise de uma constância de 5, 10, 15, 20 anos. Então permaneça fazendo aquilo que você tem feito. Eu tenho certeza que Deus vai honrar aí o seu trabalho, vai honrar a sua profissão e honrar todo esse tempo que você tem dedicado a uma coisa que Ele colocou no seu coração. Uma coisa importante, só que eu te falo tenha certeza que onde você está é onde Deus queria que você estivesse. Porque se você estiver no lugar que Deus não queira que você esteja, você pode estar batendo realmente a cabeça na pedra e aí você vai ficar num lugar e as coisas não vão romper. Por quê? Talvez não foi a direção de Deus de aquilo ali é o seu lugar. Então, tenha seu tempo com Ele, tenha seu tempo assim a sós e fala assim, Deus, realmente onde eu estou é onde eu deveria estar, é onde eu preciso estar. Pessoas vão ser transformadas ali através de mim, vidas vão ser impactadas ali através do que eu falo, do que eu faço. Se não, me tira daquele lugar, fecha as portas. E aí, se você fizer essa oração também, tenha peito para receber aquilo que Ele quer. Porque se for uma oração sincera do seu coração, talvez a porta possa se fechar no próximo dia. E aí você vai falar, mas por que aconteceu? Esteja alinhado ao seu tipo de oração. A forma como você fala com seu pai é o que você vai receber, né? Então, para mim é isso. É a forma que a gente leva a vida, tem que ser uma vida que propague a mensagem, uma mensagem boa, uma mensagem sempre de coisas positivas. Sensacional. Eu, de fato, não sei quantas vidas serão mudadas com esse podcast, mas uma com certeza, tá? Assim, acho que 2 coisas ficaram muito claras para mim, que é a importância da disciplina e da hierarquia. As 2 coisas que você aprendeu no exército, eu guardei isso aí para mim. Acho que
Eu nunca tinha comentado desses 2 pontos, da importância de você pensar em hierarquia, de ter sempre alguém acima de você, né? Então, Gabriel Magalhães, muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado pelas lições, eu anotei bastante coisa aqui, constância, ressignificado, coisas que serviram de lição para mim também. Eu acho que eu deixo o fechamento com as palavras do Gabriel, realmente foram impactantes, né? O tanto que é importante você saber onde está, aonde você quer chegar, ter propósito. Eu acho que a parte espiritual ficou muito evidenciada também, né? Eu acho que ter pessoas de referência como sendo base, né, de todas as suas escolhas de vida, sejam elas empresariais, profissionais, ou pessoais, na verdade. Enfim, eu acho que aproveitar o processo não é só querer estar lá no sucesso final, ou seja, Sim. respeitar o começo, que foi muito bem falado, ter a trajetória, enfim, para você chegar no resultado que é aquele resultado que você almeja e deixando a mensagem final para as pessoas, enfim, impactando vidas, né? Eu acho que a mensagem final do podcast. E mais uma vez, Gabriel, muitíssimo obrigado por esse tempo com a gente. Obrigado, eu. Nós estamos honrados. Muito honrado, irmão. Obrigado. Aí, Nossa, valeu. caramba, muito bom. Valeu.